Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Basílica Inferior de São Francisco de Assis. Em Assis, a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco neste sábado, véspera da festa do Pobrezinho de Assis, São Francisco. Nos estúdios, Silvana e José. Imagens que chegam até você do túmulo de São Francisco de Assis. Santo Padre, como dissemos, irá presidir a Santa Missa. Na conclusão da Santa Missa, assinará a sua nova encíclica Fratelli Tutti. O documento tem o subtítulo sobre a fraternidade e a amizade social. A cerimônia não terá, como podemos ver, a presença de fiéis no respeito da atual situação sanitária. Assim, sobre o túmulo do santo, que viu a fraternidade em cada criatura de Deus e a transformou em um canto sem tempo, tem início a nova etapa do magistério do Papa, que escolheu carregar o nome do santo da região italiana da Úmbria. Depois da Lumen Fide em 2013, Laudato Si em 2015, desta vez é a cidade do Pobrezinho que batiza a terceira encíclica de Francisco, Fratelli Tutti. O Papa chegou a Assis poucos minutos atrás. Como dissemos, uma celebração ainda condicionada pela pandemia, já que a prefeitura da Casa Pontifícia refere numa declaração o desejo de Francisco de que essa visita se realize de forma privada, sem qualquer participação dos fiéis por causa da situação de saúde. Presença de alguns franciscanos no interior da cripta onde Francisco irá celebrar a Santa Missa, onde nós temos o túmulo de São Francisco. O título desse último documento que o Papa está para assinar, cujo conteúdo será divulgado amanhã, domingo, festa de São Francisco, se refere a um valor central do magistério de Francisco, que recordamos na noite da sua eleição, em 13 de março de 2013, se apresentou ao mundo com a palavra irmãos. E irmãos são os invisíveis que ele abraçou em Lampedusa, os imigrantes, a sua primeira saída como pontífice. Com a visita de hoje, serão 4 as visitas de Francisco a Assis, após as etapas de 4 de outubro de 2013 e a dupla visita de 2016, em 4 de agosto e 20 de setembro. Um retorno que o bispo da cidade, Dom Domênico Sorrentino, esperou com emoção e gratidão. Enquanto o mundo sofre uma pandemia que coloca tantos povos em dificuldade e nos faz sentir irmãos na dor, não podemos deixar de sentir a necessidade de nos tornarmos, acima de tudo, irmãos no amor, escreve Dom Sorrentino, que fala da fraternidade cósmica de São Francisco. E esse gesto do Papa Francisco, disse ainda o bispo de Assis, nos dá coragem e força para reiniciar, em nome da fraternidade que nos une a todos. Imagens ainda no interior da cripta, onde Papa Francisco irá celebrar a Santa Missa. Recordamos, Fratelli Tutti é o título da encíclica que o Papa irá assinar na conclusão da Santa Missa, com o subtítulo A Fraternidade e a Amizade Social. Título Fratelli Tutti que conserva o original em italiano e permanece assim em italiano para todos os idiomas que o documento for distribuído. Como se sabe, as primeiras palavras dessa nova carta circular, que o significado de encíclica, são inspiradas
em São Francisco. Enquanto esperamos para conhecer o conteúdo dessa mensagem que o sucessor de Pedro pretende dirigir à humanidade e que assina dentro de mais alguns instantes, recordamos que nos últimos dias assistimos a algumas discussões sobre o título, em relação à única informação disponível, que é precisamente o título. Como é uma citação de São Francisco, encontrada nas admoestações, o Papa obviamente não a alterou. E seria até mesmo absurdo pensar que o título, em sua formulação, contenha qualquer intenção de excluir seus destinatários, ou seja, mais da metade dos seres humanos, as mulheres. Pelo contrário, Francisco escolheu as palavras do Santo de Assis para inaugurar uma reflexão sobre um tema com o qual se preocupa muito, como a fraternidade e a amizade social. E por isso, pretende se dirigir a todas as suas irmãs e irmãos, todos os homens e mulheres de boa vontade que povoam a terra. A liturgia de hoje será a liturgia para a solenidade de São Francisco de Assis, que nós recordamos a memória amanhã, 4 de outubro. São Francisco de Assis, um dos santos mais amados e venerados na história da Igreja. Santo fundador da Ordem dos Frades Menores, faleceu em outubro de 1226. E menos de 2 anos mais tarde, o Papa Gregório IX declarou-o santo. No dia seguinte, o mesmo Papa lançou a pedra fundamental da Basílica de São Francisco de Assis, onde nós nos encontramos hoje. Imagens da cripta onde se encontra o túmulo de São Francisco. Como curiosidade, o corpo de São Francisco ficou, digamos assim, desconhecido o lugar da sua colocação por centenas de anos, sendo redescoberto, rodeado por uma variedade estranha, inclusive, como dizem, de objetos. Por volta do século XIX, de qualquer forma, ninguém tinha certeza ainda de onde o corpo de São Francisco tinha ido parar. Ninguém tinha conhecimento há séculos. No início de 1800, o Papa Pio VII deu aos católicos permissão, então, para procurar o corpo, bastante confiante que o corpo estava em algum lugar da Basílica. Então, uma equipe removeu parte do piso da igreja principal e encontrou uma série de barras de ferro, semelhantes aos que eram comuns para proteger os túmulos no século XIII. Depois que toda a área foi escavada, foi sob uma grande quantidade de pedra, através de um túnel que eles encontraram os restos de São Francisco. O santo, no entanto, não estava sozinho. Com seu corpo estavam alguns objetos: 12 moedas de prata, 29 grânulos, um anel, um pedaço de ferro, uma pedra sobre a qual a cabeça de Francisco estava descansando. Muitos não sabem o significado desses objetos. Uma fonte diz que as moedas estavam ali para ajudar a identificar a data do túmulo. Outros têm uma interpretação mais além, alegando que o frade que selou o túmulo de Francisco era até um alquimista. O fato é que alguns desses objetos terem desaparecido leva a interpretações várias. De qualquer maneira, o corpo de São Francisco foi transferido então para um túmulo público, onde nós vemos hoje, dentro da Basílica, que é aberta aos peregrinos para a sua veneração. Essa Basílica de São Francisco, a construção começou logo após a canonização de Francisco, em 1228. Foi Simone de Pucciarello que doou o local para a igreja, uma colina a oeste da cidade de Assis, conhecida então naquele período como a Colina do Inferno,
onde os criminosos eram mortos. Hoje esse local é conhecido como a Colina do Paraíso. E a pedra fundamental, como dissemos antes, foi posta pelo Papa Gregório IX em 17 de julho de 1228. No dia de Pentecostes, de 25 de maio de 1230, o corpo de Francisco foi trazido para esse local. A construção da Basílica Superior começou depois em 1239. Nós temos duas basílicas, né? A inferior, que terminou em 1230, e depois a superior, que começou em 1239. Recordamos que em 26 de setembro de 97, Assis foi atingida por 2 fortes terremotos que danificaram severamente a Basílica. Parte do teto dela ruiu. Falamos da Basílica Superior. Passou 2 anos fechada para a restauração. A Basílica Inferior, que representaria a penitência, consiste em uma nave central com várias capelas laterais com arcos semicirculares. São muitos aqueles que trabalharam nesta edificação dessa belíssima realidade que é a Basílica de São Francisco. Entre eles Cimabue e Giotto. Então, da Basílica Gótica de Assis compõe-se de 2 igrejas sobrepostas, a inferior e a superior, e com a cripta que nós vimos momentos atrás. Nesse momento, o Papa Francisco está chegando à Basílica de São Francisco. Como dissemos, a Santa Missa será sem a presença dos fiéis. Santa Missa e a assinatura da encíclica Fratelli Tutti está sendo transmitido neste momento em Mundovisão. Francisco nasceu em Assis em 1182. Era filho de Pedro Bernardone, um rico comerciante, e Pia, uma família nobre da Provença, França. Na juventude, Francisco era muito rico, esbanjava dinheiro com ostentações, porém os negócios de seu pai não lhe despertaram interesse. Muito menos os estudos. O que ele queria mesmo era se divertir. Porém, São Boaventura, seu contemporâneo, escreveu sobre ele. Mas com auxílio divino, jamais se deixou levar pelo ardor das paixões que dominavam os jovens de sua companhia. Um dia simples, mas muito especial, no momento em que Francisco rezava sozinho na igreja de São Damião, ele sentiu que o crucifixo falava com ele, repetindo por 3 vezes a frase que ficou famosa: Francisco, repara minha casa, pois olhas que está em ruínas. O santo vendeu o que tinha e levou o dinheiro para o padre da igreja de São Damião e pediu permissão para viver com ele. Francisco tinha então 25 anos. Pedro Bernardone, ao saber que seu filho tinha feito, foi buscá-lo indignado. Levou-o para casa, bateu nele, acorrentou pelos pés. Mas a mãe, porém, o libertou na ausência do marido e o jovem retornou a São Damião. Seu pai foi de novo buscá-lo, mandou que ele voltasse para casa ou que renunciasse à sua herança. Francisco, então, renunciou a toda a herança e disse: as roupas que levo pertencem também ao meu pai. Tenho que devolvê-las. Em seguida se desnudou e entregou suas roupas a seu pai, dizendo-lhe: até agora tu tens sido meu pai na terra, mas agora poderei dizer: Pai nosso, que estais nos céus.
E para reparar a igreja de São Damião, Francisco pedia esmolas pelas ruas de Assis. E terminando esse trabalho, ele começou então a reformar a igreja de São Pedro. Depois, ele se retirou para morar numa capela com o nome de Porciúncula. Ela fazia parte da abadia de Monte Subásio, cuidado pelos beneditinos. E ali o céu lhe mostrou o que realmente esperava dele. O trecho do Evangelho da missa daquele dia dizia: "Ide a pregar, dizendo: o reino de Deus tinha chegado. Dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente. Não possuas ouro, nem 2 túnicas, nem sandálias." A essas palavras, Francisco tirou suas sandálias, seu cinturão, e ficou somente com a túnica. Imagens ainda que chegam até você no interior da cripta da Basílica de São Francisco de Assis. O padre já se encontra na Basílica, teremos a Santa Missa e, em seguida, diante do altar, diante do túmulo de Francisco, irá assinar a sua nova encíclica, Fratelli Tutti. Francisco começou a anunciar a verdade no ardor do Espírito de Cristo. Convidou outros a se associarem a ele na busca da perfeita santidade, insistindo para que levasse uma vida de penitência. Alguns começaram a praticar a penitência e em seguida se associaram a ele, partilhando a mesma vida. O humilde São Francisco de Assis decidiu que eles se chamariam frades menores. São Francisco de Assis manifestava seu amor a Deus por uma alegria imensa, que se expressava muitas vezes em cânticos ardorosos. A quem lhe perguntava qual a razão de tal alegria, ele respondia que ela deriva da pureza do coração e da constância na oração. A santidade de Francisco lhe angariou muitos discípulos, atraiu também uma jovem filha do conde de Sassorosso, Clara, quando tinha então 17 anos. E desde o momento em que ela ouviu Francisco pregar, compreendeu que a vida que ele indicava era a que Deus queria para ela. Francisco tornou-se seu guia e pai espiritual. Nascia assim a Ordem Segunda dos Franciscanos, ou das Clarissas. Depois, Inês, irmã de Clara, a seguir no claustro. Mais tarde, uma terceira, Beatriz, se juntou a elas. Sua humildade, a humildade de Francisco, onde vemos nesse momento o seu túmulo, muito simples, na pedra. Sua humildade não consistia simplesmente no desprezo sentimental de si mesmo, mas na convicção de que, ante os olhos de Deus, o homem vale pelo que é, e não mais. Considerando-se indigno do sacerdócio, Francisco apenas chegou a receber o diaconato. Detestava de todo o coração o exibicionismo. Uma vez contaram-lhe que um dos irmãos, amava tanto o silêncio que até quando ia se confessar fazia-o por sinais. Francisco respondeu desgostoso e disse: "Isso não procede do Espírito de Deus, mas do demônio. É uma tentação e não uma virtude." Francisco tinha o dom da sabedoria. Certa vez um frade lhe pediu permissão para estudar e Francisco respondeu que se o frade repetisse com amor e devoção a oração "Glória ao Pai", se tornaria sábio aos olhos de Deus. Ele mesmo, Francisco,
era um exemplo da sabedoria dessa maneira adquirida. Mas sempre Francisco deu importância à educação. 2 anos antes da morte, tendo Francisco ido ao Monte Auvergne, em companhia de alguns frades mais íntimos, pôs-se em oração fervorosa e foi objeto de uma graça insigne. Na figura de um serafim de 6 asas, apareceu-lhe Nosso Senhor crucificado, que depois de entreter-se com ele em doce colóquio, partiu, deixando-lhe impressos no corpo os sagrados estigmas da sua paixão. Assim, esse discípulo de Cristo que tanto desejara assemelhar-se a ele, obteve mais esse traço de similitude com o divino Salvador. No verão de 1225, Francisco esteve tão enfermo que o cardeal Ugolino e o irmão Elias o levaram ao médico do Papa que estava em Rieti. São Francisco perguntou a verdade e lhe disseram que lhe restava apenas algumas semanas de vida. E ele bradou: Bem-vinda, bem-vinda, irmã morte. Em seguida pediu para ser levado a Porciúncula. Ele morreu no dia 3 de outubro de 1226, com menos de 45 anos, depois de escutar a leitura da Paixão do Senhor. Ele queria ser sepultado no cemitério dos criminosos, mas seus irmãos o levaram em solene procissão à igreja de São Jorge, em Assis, cemitério dos criminosos, onde se encontra hoje, que era o lugar que se chamava, então, o lugar dos criminosos, e hoje, lugar do paraíso. E ali, na igreja de São Jorge, esteve depositado até 2 anos depois da canonização. Em 1230, ele foi secretamente trasladado à grande basílica construída pelo irmão Elias. Ele foi canonizado, recordamos, 2 anos depois da morte, em 1228, pelo Papa Gregório IX. E a sua festa é nesse domingo, 4 de outubro. Nesse momento, Papa Francisco entra na cripta da Basílica Inferior de São Francisco e dará início, então, à Santa Missa. Convidamos você a rezar conosco, a rezar com o Papa Francisco. Del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli, Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, vamos reconhecer os nossos pecados. O ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Kyrie eleison.
Preghiamo. Oremos. O Dio, che nel serefico Padre Francesco Ó Deus, que no seráfico Pai São Francisco, pobre e humilde, hai offerto alla tua Chiesa un'immagine oferecesses à vossa Igreja uma viva imagem do Cristo. concedi anche a noi Concedei também di a seguire nós il tuo Figlio seguir o per vosso il Filho Vangelo na via do Evangelho e di unirvi a te e de unir-nos a vós in carità e letizia. em caridade e alegria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Por tuo nosso Figlio, Senhor che vive Jesus Cristo, vosso e Filho, regna con te na unidade nell'unità do dello Espírito Santo. per tutti i secoli dei secoli. E passamos agora para a liturgia da palavra. É Deus quem nos fala. Dal libro del Siracide. Do livro do Ecco chi Eclesiástico. nella sua vita riparò il tempio e Eis que durante a vida restaurou a casa, ai suoi tempi fu scavato il deposito e em seus per le dias acque. consolidou os fundamentos da altura do pórtico, o alto contraforte da muralha do templo. Premuroso di impedire la caduta Em del seus suo dias foi popolo, talhado o reservatório das fortificò la águas, città cuja contro bacia una tinha mais ou menos come era o stupendo perímetro quando do si mar. aggirava fra il popolo, quando usciva Zeloso dal em preservar santuario da dietro i ruína o tetti, seu povo, fortificou a cidade come un astro para o caso mattutino do fra le cerco. nubi, come la luna nei giorni in cui è piena, come il sole sfolgorante. Così egli rifulse nel tempio di Foi Dio. bastante poderoso para aumentar a cidade. Era como a estrela da manhã, no meio da nuvem, como a lua cheia nos dias de festa, como o sol resplandecendo sobre o santuário do Altíssimo. O salmo de meditação: Ó Senhor, sois minha herança. In te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Ó Senhor, sois minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho, ao meu lado não vacilo. Ó Senhor, sois minha herança. Vós me ensinais o vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Ó Senhor, sois minha herança. Salmo responsorial, número 15. Segunda leitura. Dalla lettera di San Paolo, apostolo di Galati. Leitura da carta de São Paulo apóstolo aos Gálatas. Irmãos, quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois a circuncisão de nada vale, nem a incircuncisão, e sim a nova criatura. Para todos que seguirem esta regra, a paz e a misericórdia, e para o Israel de Deus. De ora em diante ninguém me moleste, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, esteja com vosso espírito. Palavra do Senhor. Aclamação ao Evangelho.
Francesco, povero e umile, entra ricco nel Francisco, cielo. o pobre, Francisco o humilde, Bambini celesti. entra rico nos céus. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. In quel tempo Gesù disse: Ti benedico, Naquela Padre, oportunidade, respondendo, Signore del disse cielo e Jesus: della terra, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Tudo me foi entregue pelo Pai, de modo que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós, fatigados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre os ombros meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu peso é leve. Palavra da salvação. Momento de reflexão. Ouvimos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 25 e 30. Ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Francisco, o pobre, o humilde, entra rico nos céus. Com hinos celestes é honrado e louvado. Momento de reflexão. As palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Estamos transmitindo a Santa Missa, presidida pelo Papa Francisco, diretamente da Basílica Inferior de São Francisco de Assis, na cripta onde se encontra o túmulo de São Francisco. Momento ainda de oração. Não teremos a homilia.
Frate e fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli i nostri doni, Signore. Acolhei os nossos dons, Senhor, e preparai o vosso povo para celebrar o mistério da cruz que marcou a alma e o corpo do nosso Pai São Francisco. Por Cristo, nosso Senhor. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo tempo e lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós exaltaste São Francisco pelos caminhos da altíssima pobreza e humildade, a mais sublime perfeição evangélica. Vós o inflamastes de ardor seráfico para glorificar-vos com o inefável júbilo de seu Espírito em todas as obras de vossas mãos. E marcado pelos sagrados estigmas, vós o indicastes ao mundo como fidelíssima imagem de Cristo crucificado, nosso Senhor. Por meio dele, alegram-se os anjos e na eternidade adoram a glória de vossa face. Concedei-nos, Senhor, unir ao seu canto as nossas humildes vozes no hino de louvor, cantando a uma só voz. Padre Clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare queste donne, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi ti offriamo anzitutto per la tua Chiesa Santa e Cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga in unità e la governi su tutta la terra, come è indegno tuo servo e tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti, dai quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo, anche se ti offrono questo sacrificio di lode, innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e a loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i santi apostoli e martiri Pietro, Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, e tutti i santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione.
accetta con benevolenza. O Signore, l'offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore, il sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili. E alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Adoremos o corpo de Cristo. Dopo la cena, allo stesso modo prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Adoremos o sangue de Cristo. Mistero della fede. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione, della resurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa, Esse é o immacolata, oferecimento da Igreja, celebrando a memória da paixão do vosso Filho. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno. Recebei, ó Pai, essa oferenda. Como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque, nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença. Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta, per le mani del suo angelo santo, sia portata sull'altare del cielo, davanti alla sua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue di Cristo, scenda la pienezza Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos desse altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, A todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas
por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, Francisco, Clara, João, Estevão, Matias, Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos. Non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nosso Senhor, Por Cristo, Senhor nosso. Por Ele, não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità Por dello Cristo, Spirito Santo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Passamos agora para o rito da comunhão. A missa é a ceia pascal do Senhor. E obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. liberaci, o Signore, da tutti i mali. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Santo Padre, comunga as duas espécies, que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Oh
12 de dezembro de 1818, mais de 200 anos depois, os restos mortais de São Francisco de Assis foram descobertos, acabando com uma série de lendas divulgadas entre os fiéis, que afirmavam que o santo teria até ressuscitado, assim como Cristo. Num artigo do jornal Vaticano Observatório Romano, intitulado Uma Descoberta que Acabou com as Lendas, D. Felice Croca, um historiador e especialista em estudos franciscanos, fez um relato detalhado do que ocorreu com os restos de São Francisco desde a sua morte em 3 de outubro de 1226 até a sua descoberta em 1818. O também arcebispo de Benevento, na Itália, recordou que em 16 de julho de 1228, o Papa Gregório IX se dirigiu a Assis para presidir a canonização de São Francisco e para colocar a primeira pedra na basílica dedicada então ao novo santo. Quando o santo morreu, explicou o prelado, evitaram sepultá-lo em uma catedral, porque se isso tivesse acontecido, teria sido muito difícil retirar seus restos mortais. Queriam também evitar prejudicar o projeto da futura igreja. Em 25 de maio de 1230, os restos do santo foram então transladados para a basílica a ele dedicada, onde estão até hoje, e que, segundo o desejo de Gregório IX, estava sujeita apenas ao pontífice romano e devia ser considerada pelos frades franciscanos como cabeça e mãe. Para administrar com notável habilidade toda essa operação, esteve presente o Frei Elias, amigo de Francisco, que depois guiou a ordem franciscana desde 1221 como vigário, para depois ser ministro-geral de 1232 a 39. O grande temor nesse caso era que o corpo de Francisco pudesse sofrer danos da multidão ansiosa por obter qualquer relíquia. A desordem do translado fez com que os soldados responsáveis pela segurança isolassem o veículo no qual estava o corpo do santo, impedindo então o acesso aos frades e também aos delegados papais, para em seguida introduzir o corpo na igreja, sepultando em um lugar então desconhecido. Esse fato fez com que surgissem ao longo dos séculos uma infinidade de lendas, que levaram algumas pessoas, inclusive, a defender a ideia de que ele teria ressuscitado. Outros diziam que tinham visto um cadáver, mas não um cadáver, mas um corpo incorrupto. Em uma ocasião, o cardeal Paulo Sfrondati, que ainda era bispo de Cremona, ordenou então a busca pelo corpo. Mas os protestos dos frades fizeram com que o Papa Paulo V então assinasse uma bula de proteção em 1607. Em 1818, então, após a queda definitiva de Napoleão, houve então a recuperação. Oração após da comunhão. Ó Pai, que nos acolhesses à vossa mesa, fazei que sintamos em nós a chama viva do vosso amor, imitando a caridade e o fervor apostólico do nosso Pai São Francisco, nos consagremos ao serviço dos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Vamos para a conclusão da Santa Missa. A benção final e depois teremos a assinatura da encíclica. Signore sia con voi. O Senhor esteja convosco. Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Signore faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Amen. Il Signore rivolga a voi il suo volto e vi conceda pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.
messa è finita, andiamo in pace. A missa terminou, vamos em paz. Encerra Papa Francisco. Adesso Agora firmerò l'enciclica vou assinar a encíclica che la porta sull'altare que traz até o altar Monsignor Paolo Braida, Dom Paulo Braida, che è Criado l'incaricato delle das traduções e anche e também dei discorsi dos discursos del Papa do Papa. nella prima sessione. Na primeira sessão, fala da Secretaria de Estado. Lui Ele sorveglia tutto. cuida de tudo. Questo Por isso, ho voluto che eu quis lui stesse presente, que ele estivesse ci presente portasse l'enciclica. conosco e que ele trouxesse a Con lui encíclica. sono venuti due Junto com ele traduttori, vieram também dois tradutores, Dom Antônio, Padre Antônio, della lingua portoghese, ha tradutor da tradotto língua dal portuguesa spagnolo e do espanhol para o português. Depois que em espanhol Em espanhol, un po' ha sorvegliato le altre traduzioni dell'originale foi pouco spagnolo. o original das outras traduções. Faccio come un segno di Faço como um sinal de gratidão a tutta a la todos prima sezione a primeira della sessão Secretaria da Secretaria de che ha Estado, lavorato que trabalhou in questa stesura e traduzione. nesta realização e também tradução da encíclica. Santo Padre, então, nesse momento, assina a sua nova encíclica, Fratelli Tutti, com o subtítulo A Fraternidade e Amizade Social. Podemos dizer que o Papa está assinando cada uma das duas encíclicas, primeiramente em espanhol e agora em português. Temos também o italiano. O Papa assina diante do túmulo de São Francisco. Brota espontâneo, então, as palmas por essa encíclica que o Santo Padre doa à humanidade. Uma mensagem universal, dirigida a cada pessoa, cada cristão, a cada católico, a cada pessoa de boa vontade. São humildes esses tradutores. Vemos Monsenhor Ferreira, da primeira sessão, que é um dos tradutores em português. O Papa pediu a presença deles. São os dois tradutores. O Papa pede, inclusive, para tirar a máscara para que possam conhecer quem são. Temos Monsenhor Braida, que é o responsável pelos textos, e os tradutores que trabalham na primeira sessão. Uma justa homenagem ao grande trabalho também que realizaram na tradução desta encíclica. Recordamos que o texto estará à disposição de todos, inclusive em português, a partir de amanhã. O horário é 12h15, após a oração do Ângelus, às 12h15, vai ser publicado o texto. No Brasil, são 7h15 da manhã. Logo após a oração do Ângelus na Praça São Pedro, a publicação do texto dessa nova encíclica do Papa Francisco, e você, através de Vatican News, poderá ter acesso também a uma síntese dessa encíclica que nós preparamos, já está preparada, que vocês amanhã poderão ler e depois, é claro, poder ler todo o conteúdo desta nova encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. Um documento que tem um subtítulo sobre a fraternidade e a amizade social. Com a imagem que chega no túmulo de São Francisco, chegamos à conclusão desse momento de oração, de profunda oração, em que o mundo inteiro esteve coligado em Mundo Visão, para rezarmos juntos com o Papa Francisco. Desejo a você um bom sábado, um bom domingo, um bom final de semana. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.